turminha! Hoje nós vamos estudar língua portuguesa, uso do S e do Z, tá certo? É muito difícil, às vezes falamos palavras, tá certo? A qual é escrita com S, mas a sua pronúncia é com Z. Tem alguns exemplos, tá certo? Por exemplo, casa, a pronúncia é com Z, mas a gente escreve com S. Então, nós temos algumas regrinhas básicas. Por exemplo, a primeira é a sua palavra de origem, a sua derivada, ela vem com S. Se então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra asa. A sua derivada, automaticamente, ela virá também com um S. Então, palavras derivadas da escrita com S, automaticamente ela virá com o S. Nós também temos outras regrinhas, como por exemplo, na utilização de sufixo. Quando estou falando de sufixo, estou falando daquele que indica nacionalidade, origem, título, tá certo? Por exemplo, a palavra português. A palavra português, que ela tem o quê? Portuguesa. Também estamos falando em relação à ocupação. Por exemplo, poeta é uma ocupação. Nós vamos ter poetisa, tá bom? Então, nós temos aqui duas regrinhas. Palavras escritas com S, as suas derivadas serão escritas automaticamente com S. Quando tivermos o sufixo que vai indicar nacionalidade, tá certo? Também que vai nos indicar ocupação, origem, o título. Por exemplo, qual título? Duque. Duque é um título. Nós vamos ter duquesa. Tá certo, turminha? Então, e nós temos outras regrinhas. Por exemplo, depois de ditongo. Quem é que lembra do ditongo? Alguém lembra de palavras que são ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais que permanecem numa mesma sílaba. Vamos relembrar um pouquinho delas? Guarda um momentinho que tia vai escrever aqui. A palavra coisa. A palavra coisa, nós temos aqui na separação silábica, ó, coisa. O O e o I, eles permaneceram na mesma sílaba. Então, ela é um ditongo. Então, toda vez que eu tiver um ditongo, em seguida, nós vamos escrever com S, tá certo? Lembrando, ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Então, essas palavras, se você tiver o S, mesmo que venha com a pronúncia do Z, nós vamos escrever com S, tá certo? Agora, nós temos o seguinte, palavras que são derivadas de Z. Temos a primeira regrinha que é parecidíssima com a do S. Se a palavra foi escrita com Z, a sua derivada também será escrita com Z. Por exemplo, nós temos aqui a palavra deslize. Na palavra deslize, eu vou ter o quê? Deslizar. Então, ó, na minha palavrinha ali, deslize, eu escrevi com Z. Automaticamente, tá certo? A sua palavra derivada também será escrita com Z. E nós temos outras também. Por exemplo, cujos o sufixo seja esa, tá bom? Es e esa. A palavra que nós temos é... Quando eu estou falando dos sufixos es com esa, elas vão formar substantivos abstratos. Por exemplo, a palavra sensato, nós vamos ter sensatez,
Vocês observam que nós temos aí o sufixo eis. Também nós temos grande, grande, que nos vai dar grandeza, tá certo? E vocês veem aí a utilização do Z nas palavras, tá bom, turminha? Por hoje é só e até a próxima.